quem pode, aqui quem manda é você. E hoje a gente trouxe uma pessoa que é uma inspiração. Eu já conhecia de longe, já acompanhava o trabalho dela pela internet, mas ela está aqui ao vivo para contar e compartilhar um pouquinho dessa história, dessa trajetória fantástica com vocês. Então eu vou explicar, vou contar, vou descrever, e aí vamos ver se vocês adivinham quem é, senão no final eu conto. Ela é empresária, palestrante e cofundadora da Neodente, referência na odontologia brasileira. Saiu no interior do Paraná para se tornar uma das mulheres mais influentes do país. Hoje, atuando na DSS Holding e na faculdade Ilapel. Trajetória inspira com lições de superação, liderança e motivação. Clemilda Tomé, bem-vinda. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Quando me falaram que era para eu vir aqui, eu fiquei muito feliz, porque li um pouquinho da trajetória de vocês também e desejo sucesso e o que eu puder ajudar nesse sentido, estou aqui. Que legal. Que bom. Olha, é um prazer muito grande ter você aqui, sem ficar rasgando seda, como a gente já falei, mas é muito legal ter você para contar um pouquinho dessa história, para as pessoas verem, né? Eu sei que não é difícil ver você como a própria Clemilda, né? A pessoa, o ser humano, mas é muito bom ter esse seu lado aqui com a gente. Olha, eu sou uma pessoa muito simples. Eu vim do interior, né? Você é de onde? Sou de Sapopema. Sapopema. Já ouviram falar de Sapopema? Já. É o norte velho do Paraná. Quando eu nasci, só tinha uma rua que era a principal e mais nada. Hoje já está bem diferente, o município já cresceu a beça. Mas vim do interior e de uma família incrível. Todo mundo conhece quase a minha história no Brasil inteiro, né? Mas eu sempre gosto de salientar. Eu honro muito minha família, porque eles eram muito pobres financeiramente, mas trilhardário de valores. Eu acho que isso fez com que eu pudesse sentar nessa cadeira hoje. Que legal. E manda quem pode, né? E eu vou obedecer vocês. A gente gosta de trazer pessoas que mandam, porque eu acho que mandar, né, na minha opinião, você não pode receber isso. Você tem que conquistar. Né? E Então, não é mandar no intuito de faz isso, não. faz aquilo, faz o outro. Mas é ser responsável por você fazer a gestão de pessoas, por você conseguir ajudar pessoas. Isso. Transformar vidas. Transformar Exato. a vida delas. Sejam clientes ou colaboradores, né? Independente. E quando que você veio para Curitiba? Você tinha quantos anos? Isso, 10 anos. 10 anos, e novinho. Aconteceu uma catástrofe lá nas terras, queimou o norte inteirinho do Paraná e ficamos sem nada, já não tínhamos, né? E aí meu pai decidiu que 5 filhos viriam morar com os avós aqui em Curitiba. E eu fui uma delas. Seus pais ficaram lá? Ficaram, Então, não tinha como. Você é de uma família que vem de 5 filhos ou tem 15 irmãos, eu sou 15? a 14ª. 5 que vieram. Para. Eu já acho. 5 que meu pai escolheu para vir para Curitiba. Não acredito. 15? Não, 14 irmãos, no caso, né? Nós somos em 15. Sim. Eu sou a 14ª da família. Olha. Quase a caçula. Quase a caçula. Tem um menino, depois de 5 anos, é o meu irmão mais novo, é o caçula. Que bacana. E como que foi isso? Você veio morar com seus avós aqui? Sofrível. Eu acho que foi uma das primeiras... Não, a primeira dor foi quando eu tinha 7 anos, que eu tive que estudar fora, porque lá não tinha escola, né? Eu fui para Cornélio Procópio. Passei um ano terrível e depois meus pais viram que eu estava sofrendo muito. Fiquei até vir para Curitiba com 10 anos. Foi, assim, uma dor violenta, porque imagine você, saindo do lado de casa, do amor dos pais, e não saber o que iria acontecer, sem dinheiro, sem nada, sem uma projeção de futuro, porque também eu nem pensava nada. Era uma menina. Não, Sim, 10 imagina com aninhos. 10 anos. Você está só sentindo, né? Você está indo com... E ainda sendo separado dos pais e dos irmãos, né? Mas o legal, sabe o que foi? Nós moramos pouco tempo com nossos pais, depois fomos morar numa meia-água, no fundo da casa de outros tios, porque nós não tínhamos dinheiro para pagar também aluguel. E ali a minha irmã mais velha decidiu que eu teria que trabalhar, porque eu só trabalhava em casa, lavava, passava para eles irem trabalhar, e ela decidiu que eu também
E foi a melhor coisa que ela fez, botar eu para trabalhar com 10 anos. Meu primeiro emprego foi na Gazeta do Povo, de auxiliar da recepcionista. Agora você está rindo, sabe por quê? Porque eu era auxiliar da auxiliar, porque eu, como eu vim do interior, eu não falava, eu tinha medo, eu era uma zero esquerda, na verdade, eu tinha medo de pessoas. Eu via aquele telefone, eu tinha medo do telefone. Imagine você ser recepcionista, não sabia nem mexer Sem naquilo. falar. Mas, cabeça, fui olhando, fui me dedicando, fui buscando conhecimento. Logo já fui para recepcionista, depois passei a secretária, daí secretária-geral dos três. E eu fiquei lá um bom tempo, foi ali que eu comecei a minha vida profissional. Teve uma história que eu gosto de contar, porque eu acho que isso inspira muito. O lado espiritual da coisa, porque o crescimento também ele se dá através da sua religião, não importa a religião, mas você tem que ter. E essa base eu tinha da minha mãe. E uma vez eu lembro que eu cuidava muito do meu lado financeiro, porque eu ganhava 80 cruzeiros, né? E eu dava 50 para minha família e 30 eu tinha que sobreviver. Sabe o que aconteceu? Eu comprei um sanduíche. O dia que eu recebi, comprei um sanduíche e sentei na beirada da calçada para me deliciar do melhor prato do mundo, que era o melhor sanduíche da história. Chega um menino na minha frente e me pede um pedaço do sanduíche. Aí eu lembrei da minha mãe, que ela dizia o seguinte: olha, você, quando alguém aparecer na sua frente pedindo, você nunca rejeita, porque pode ser que seja Jesus que esteja pedindo a você. Na mesma hora, eu entreguei a metade do meu sanduíche, mas falei o seguinte: meu Deus, eu estou dividindo, eu estou morrendo de fome, estou dividindo, mas eu peço ao Senhor que me ajude a ter muito para um dia eu não passar por essa situação e ajudar muitas pessoas. E graças a Deus eu fui abençoada. Com certeza. Perfeito. Que legal essa história, hein? Eu acredito muito nisso. Ó, ajudei o menino, fiquei feliz, triste Muito. no momento, mas E fiquei, é muito olha, gratificante, né, isso? porque a gente não ajuda o outro. Isso é uma inversão de valores. Na verdade, é a gente é que ganha com tudo isso. Eu sinto isso também. Eu sinto quando eu ajudo, faço algo assim, e eu sinto que a gente fica mais feliz, né? Você vê que você fez algo de bom para alguém e aquela pessoa, né, fica grata, enfim, né? São coisas Olha, que... passei muitos perrengues. Também não estou aqui para ficar contando Sim. todos. Eu vou lançar um livro. No livro vai estar a minha história. Ela quase que completa, porque também não coloquei muita coisa, porque já estou pensando no segundo livro. Próximo. Já, com não só a minha história, mas a história da Neodente também. Que legal. Mais de empreendedorismo. E quando que saiu o primeiro? Acho que até o final de agosto ele estará em todas as Agora já? livrarias. Já está legal. pronto, 1 ano. Só arrumar um horário na agenda para fazer os lançamentos. Também. Clemilda, você está à frente de vários projetos diversos, assim. Certo. O que conecta você nessa parte de empreendedora, de todas essas empresas? O que você vê que te conecta Olha, mais? tem uma coisa única, que é transformar vidas, você vendendo saúde. É isso o meu propósito maior de vidas. Mesmo quando eu não entendia de nada disso, eu sempre fiz isso. É uma coisa muito especial na minha cabeça. Então, depois que até vendemos a Neodente, eu poderia ter ficado trilhardária com algumas coisas que nos ofereceram, entendeu? Tipo, comprar jogos. Eu falei, não quero. Se não for para devolver saúde, eu não entro nessa parceria. E hoje... Deixa eu te perguntar, isso é um ponto muito legal, eu tenho certeza que é um ponto que isso rende cortes e as pessoas querem saber. Vocês venderam a Neodente, foi publicado o valor? É algo que a gente pode falar? Olha, foi publicado, né? Eu sei o que eu recebi agora, né? Não. Mas, assim, porque essa é uma fase que muitas das pessoas sonham em chegar a criar um negócio tão próspero a ponto de poder vender e
relaxar, né? Sim. Muita gente pensa Imagine, assim. 2012, mais de 1 bi, você possa imaginar. Então, Sim. aí eu te pergunto assim, nesse momento, porque aí é bem quando os tubarões vêm, né? Certo. Então, vendeu, legal, todo mundo põe uma grana no bolso, história do Open Rion, tá todo mundo contente. E aí começa a surgir proposta de todo tipo e todo tamanho, Você concorda? não imagina. O meu celular, o telefone do escritório, não parava. O tempo inteiro, de Todo. tudo. Bom, eu já tinha uma estrutura, né? Porque quando nós vendemos, antes de vender, eu já tinha montado a holding, né? Já tinha montado o nosso processo, porque já era uma transição. Eu sabia ganhar dinheiro, né? Antes de vender a Neodente. Com a Neodente, eu sabia trabalhar e ganhar. E não sabia trabalhar com o dinheiro. Então, eu montei uma holding, fui buscar profissionais de bancos que me auxiliassem na parte financeira, administrativa, administração, né? jurídica e tudo. Então, ela estava estruturada. E eu tinha pessoa específica, inclusive, para dar esse parecer. A doutora ela não trabalha com nada que não tenha a integridade, começa por aí, né, da empresa, e outra saúde, Hoje, todas as suas empresas é desse ramo. nesse ramo. Tudo. Que bacana, hein? Olha. E, É uma e, curiosidade e alguma pra coisa mexeu com você? Eu tô te perguntando, eu tô Pode fazendo bem perguntar. advogado. Não, pode ser. E na hora que começou a vir proposta, alguma coisa mexeu? Você falou, puxa, será que eu faço isso? Será que eu compro? E teve alguma coisa que te tentou que seja fora do que você já tinha pré-estabelecido Não, de olha, ramo? na verdade, eu estava muito tranquila, né? Porque eu estava com segurança financeira, segurança de conhecimento, já, né? Estruturando, a holding já estava estruturada. Então, eu sempre tive muito equilíbrio nesse sentido, sabe? Eu não faço nada assim, vou fazer. Se não, eu tenho um feeling. É muito interessante isso. Se eu falar, eu vou fazer, pode ter certeza. Até hoje, eu não tive problemas assim maiores. De verdade. Tá. Por quê? Primeiro, eu vou buscar conhecimento naquilo que eu estou, né, me propondo a fazer. Segundo, busco pessoas que realmente conheçam mais do que eu. Fundamental. Não dá para dominar tudo. E Com sócio também. Valores, né? Se eles têm o mesmo valor que eu e a minha empresa têm, nós nos associamos. Senão, não. Não tive problema nenhum até agora. Você conseguiu ter calma para analisar tudo, para ver o que fazia sentido, para continuar. Dá para dizer que assim, você não mudou tua rota. Nunca. Você continuou Não. seguindo na linha dos valores e dos princípios que você acredita. Até porque as pessoas pensam assim, eu tenho um dinheiro, agora eu vou começar a vestir aqui, ali. E, olha, é muito mais interessante você ter o conhecimento de uma única coisa. Eu conhecia chão de fábrica, né? Muito bem. O que eu vou fazer? Se tiver uma empresa, uma indústria, eu vou comprar essa indústria com dificuldades e eu sei que eu vou poder ajudar, né, com o nosso métier. Então, eu vou adquirir essa empresa e vamos colocar ela dentro da holding e vamos trabalhar, fazer com que ela cresça. É isso o meu pensamento. Muito bom. E hoje você lidera todas essas empresas. O que essa liderança é para você? Qual que é o O que diferencial? é a liderança para mim, na verdade? Olha, é uma coisa nata, desde que você tenha muito conhecimento, respeito, não tenha ego. O líder, ele inspira. Perfeito. O líder, eu não digo que você nasça líder, mas você pode ser um líder. Sim. Sim. E a humildade, né, gente? Com E certeza. muito treinamento, né? Eu acho que o ser humano que está do outro lado, ele tem o mesmo pensamento que você. Você tem que se colocar no lugar do outro. A Neodente era uma família. Eu tratava meus colaboradores como família. Líder é exemplo. Sim. E eu digo mais ainda,
é trabalho. Todos os dias para você ser melhor. E eu tinha uma vantagem, porque a minha primeira faculdade foi psicologia. Perfeito. Me ajudou pra caramba. Muito. Eu fiz 1 ano e meio de psicologia É mesmo? também. Eu fui Mas até o olha- 4º ano. O meu foi o primeiro ano que implementaram o 5º ano. Mas eu tive que parar, porque eu fiz um cálculo, eu recebi um convite para trabalhar, e eu fiz o cálculo em 10 anos quanto eu iria ganhar, e 10 anos quanto eu iria ganhar naquele novo emprego. O novo emprego, em 1 ano, eu ganharia o que eu ia ganhar em 10 anos. 10 anos. Aí eu falei, não, peraí, não é por aí. Vou trabalhar, ganhar dinheiro, e depois, quando eu estiver tranquilo, eu faço outro curso. Que depois, quando eu comecei com a Neodente, fui fazer odontologia. Porque eu queria ter Faz conhecimento, sentido, né? claro. Eu não queria vender uma placa, um parafuso, eu queria vender saúde, gente. Olha isso. E é real. Eu vi o sofrimento dos nossos clientes dentro da clínica, dos pacientes, e eu achava assim, puxa, caramba, a gente tem que fazer algo para que eles possam ter saúde de verdade, entendeu? E é muito legal, a Neo Dental comunica isso. Que nem eu te falei, alguns modelos e atores meus já fizeram campanhas da Neo, e acho que você até trabalhava comigo naquela época, que precisava de uma menina com um cavalo. Sim, nossa, Que isso foi bem difícil o de desafio. achar. A gente achou e contrataram até o A cavalo. campanha foi linda, linda. Você devia ter me procurado. Mas Eu monto. olha aí, Entendeu? ela daria Aí pra seria fazer. a estrela Porque do a gente comercial. precisava disso, de uma pessoa que montasse do cavalo. É, lembra? e Faço essa... rédeas de vez em quando. Ah, é? Que legal. Mas isso foi Essa- o quê? Há 5 anos atrás? Não, mais, Faz né? tempo, faz 6 tempo. anos atrás, Mas eu lembro né? que ali, assim, eu não tinha muito contato com a Nel, porque não foi a Nel direto que contratou a gente, ela eu contrata sei, uma foi agente de uma publicidade, empresa. publicidade contrata produtora, produtora Sim, sim, eu vem na sei. gente. Mas a gente nota, quando a gente vê a campanha, né? Eu assisti na campanha, falei, Nossa, aquela isso aqui é campanha foi negócio de maravilhosa. dente? Maravilhosa. aquela Aí campanha. chega no final, era do Graham Morse, né? Aí chega no final, opa, peraí, isso aqui é outra história. A gente está vendendo resultado, a gente não está vendendo Sim, processo. é verdade. E aí eu falei, pô, aí você começa a prestar atenção no cuidado. Porque, lógico, a gente atende, entendeu tudo quanto é perfil de clientes, mas você começa a olhar uns e você fala, pô, o tipo de visão da empresa. Aí depois você vai conhecendo um pouquinho mais da empresa, conhecer um pouquinho da tua história, conhecer um pouquinho da história do Geninho. Você vai fazendo a conexão, você fala, tá explicado. Está explicado por que eles se comunicam assim, por que eles pensam assim. Você sabe que a logomarca da Neodente fui eu que criei, né? Ah, é? Não sabia. Você Junto mesma? com um menino, com um designer, mas fui eu. Eu sempre ia falando como deve ser feito e tal e tal. Eu trabalhei na Gazeta, então eu tive um pouco uma base, né? Uhum. Porque eu trabalhei muito tempo lá. Então eu ia em todos os departamentos, aprendi tudo. Até cheguei a vender mídia na época também, umas histórias aí. Mas, enfim, a cor da Neodente, além da logomarca, a cor da Neodente, fui eu que determinei a qual cor eu queria. Falei aos meninos, eu quero que seja uma cor que tenha saúde, que seja alegre, que não seja triste. E o mais importante, eu quero uma cor que nós possamos, qualquer congresso que a gente vá, que ela seja a única cor. Vão olhar e vão lembrar. Vão enxergar. É. Foram Visionário. 9 magentas para chegar a essa cor. Tá? Hoje, a gente vê, inclusive, atrás de você aí tem a cor Sim. da Neodente. Sim, sim. Isso aí é saúde, é felicidade, é uma energia muito poderosa. Então, isso também ajudou, sabia? Muito. E, ó, a logomarca, né, tem dá a impressão que é a cabeça do implante. Aham. Mas é um C de Clemilda, é o globo, que nós queríamos estar lá. O implante está dentro, o G de Geninho e o implante que está dentro do planeta. Não, olha depois com carinho, Eu vocês vou vão olhar, ver. agora eu vou Não, observar mas esses detalhes aí. não foi assim, ó, começamos, já ganhamos dinheiro e pronto. Não, Sim. gente, teve muito trabalho, muito trabalho. É verdade. Muito bom, muito bom. E é real, né? Porque assim, ó, a tua escolha de cor, ela foi que nem quando a gente olha aquele vermelho ou amarelo. McDonald's. Não. É, Vermelho e branco, Coca. é. É uma ondinha.
Você fala que aquilo é coca. Imagine isso, há 34 Brainy, né? anos atrás. É isso que eu ia te perguntar. Assim, as cores. A odontologia, que cor que é? Vermelha, Sim. né? Vamos colocar vermelho, vermelho claro, não sei o quê, para mudar. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Que original. Se nós queremos ir para o mundo inteiro, nós temos que colocar uma cor que seja energicamente a mais, entendeu? Foi isso. Que bacana. Isso quando foi? 91, porque foi antes, inclusive, de lançarmos a Neodente. 92 nós lançamos. E esse logo nunca mudou? Nunca. E continua. Você sabe que a Você não contratou logomarca... uma empresa tipo aquela que fez o Jaguar? Vou te falar uma coisa. Todas as nossas logos, inclusive, você conhece o Bio? O Bio? Bio, que é uma cafeteria que nós temos agora ali. Eu sim, sei, eu conheço. sei. Bio, Aham. do Sim, lado do Ilapel. Aham. Então, o que é? É uma abelhinha. Uhum. E eu trabalhei com um senhor que fazia cabala, e eu sou uma abelha por 25 anos. Já faltam 8 anos para eu terminar o meu reinado, entendeu? Como abelha. Então, na época, eu construí a abelhinha justamente porque para ela estar lá nos meus negócios. Significado. Que bacana. E a logomarca. A logomarca é tudo numa empresa. Começa por aí. Eu concordo. certeza, eu A também minha acho. fui eu que Chama fiz muita também. atenção. Fui eu na unha. Eu tinha feito, eu tinha dado E o que aula. diz a tua logomarca? A minha, É. da agência, a Fórum. Tá. Ela desde o início foi uma coisa de discussão. Foi um lugar de escuta. Foi um lugar de conversa. Tanto que a logo, né? Você não estava quando a gente fez? Não. A gente Vocês não estava? me mostraram depois, né? Não, eu não estava. Quando a gente decidiu o nome? Não, estava você e o Júnior. Não, tava um monte de gente. Será? Eu acho que estava assim. Quando a gente decidiu o nome da agência, a agência não estava aberta, né? A Poli trabalhava comigo lá na época. E a gente estava, acho que em 8 pessoas. E a gente pegou uma folha de papel, eu me arrependo até hoje de ter rasgado aquela folha, mas a gente pegou, começou a anotar vários nomes, e aí depois surgiu no meio. E aí depois a gente foi meio que votando do lado, e foi um momento assim, a gente estava numa outra empresa fazendo um sucesso enorme, e a gente viu que tinha batido no teto, que a gente não tinha compreensão do proprietário para ir à frente. A gente falou, não, tá na hora. Aí uns colaboradores já colocaram na parede e falaram, Guilherme, se eu não abrir teu negócio, a gente vai embora. Eu falei, não, peraí, vamos aí. Vamos resolver isso aqui. Líder nato. Ah, sim. E aí, deixa Isso os sim, outros porque falarem. Ele era meu. Eu trabalhava com ele nessa agência. E ele me convenceu. Essa agência que nós estávamos já tinha 30 anos. Ele falou assim: eu vou abrir uma agência. Eu falei, meu Deus, será que eu vou para essa agência? Vai que não dá certo. Mas aí deu super certo. Deu certo. Deu super certo. Mas quando a gente acredita, eu eu acreditei, sempre digo quem está começando. É. Se a gente acredita no projeto e você não tem preguiça, bota Não, a foco gente nisso fez daí. o negócio acontecer. Acontece. Sem logo, sem nada. Não tinha nada. A gente começou, não tinha nem cadeira, o povo estava atendendo a galera em pé. E foi assim, cara e coragem, porque também não tinha dinheiro. Foi com rescisão, vamos e no caminho a gente constrói avião. É verdade. E agora, aproveitando, né, Sim. esse papo de empreendedor, qual que foi o teu maior desafio como mulher, né, para empreender? Imagine isso há 30 anos atrás. Então, sei que para mulher Um era bem mundo mais difícil. machista, Isso. né? Você sentar com 30 homens. Não foi só esse que eu vou dizer, né? Quando foi a primeira decisão de vender a empresa. Por quê? Tinha lá 40 homens e eu a única mulher. E ainda de voltar a pensar realmente se eu queria vender a empresa. Nossa, Você tem que estar forte ali. uma empresa que já estava tomar uma atitude, não. E meu ex-marido já queria vender mesmo. E eu tomei aquela decisão, por quê? Porque ele era a célula da empresa, criativa, e eu a parte administrativa. Então, de valores, eu tinha muito conhecimento. E naquela negociação, primeiro que a empresa que estava nos comprando, ela não tinha os mesmos valores. E estava nos oferecendo um valor
abaixo daquilo que eu imaginava. Porque, como empreendedor, e vocês sabem disso, a gente tem o valor real financeiro e temos o valor de criação, Isso. de pai e mãe, de filho, aquela história toda, né, o emocional. E eu vi que eu tinha que tomar uma atitude, que a minha empresa valia muito mais do que aquilo. Já estava para assinar o contrato, gente. E eu levantei da mesa e falei o seguinte: doutor, se o senhor quiser vender a empresa, o senhor vende. A minha parte eu não vendo. Nossa. Você acha que foi uma decisão fácil? Quando foi isso? Que ano? Foi... Nós vendemos em 2012. Foi, acho que uns 5 anos antes. Nossa. Sendo a única mulher da sala. E advogados, e Respeita. todo mundo ali. Eu, não. Mas eu te falei, eu trabalho com feeling. Então, isso foi uma coisa difícil. Outras, assim, que eu lembre... Gente, muito difícil você dizer não dentro de uma empresa, porque a nossa tinha um sentimento familiar também. E eu trabalhava muito com a emoção, um cuidado, como se os meus colaboradores fossem meus filhos, mas com um detalhe, gente, nunca coloquei nenhum parente porque ele era meu parente e nem contratei pessoas que não trouxessem resultado. E aquela, quando não trazia resultado, para você chegar e falar, ó, tá despedido. Entendeu? É difícil isso. Era difícil. difícil. Mas depois, com o tempo, claro, já tinha RH, já era outra coisa. Porque nós começamos com 3 pessoas, fomos para 12, depois fomos para 50, depois fomos para 100, depois fomos para 900, entendeu? Então, essa evolução. E, muitas vezes também, tive dificuldade de... alguns processos que não estavam dando certo, eu tinha que limpar tudo e voltar do zero. Começar do zero. É muito difícil isso, gente. Não pensa, todo mundo acha que é fácil, né? Hoje, quem olha para a Clemilda, para o doutor Juninho, que nós caímos do balão, né? Chegou agora. Não, foi muito difícil a trajetória. Foram vários, inclusive de sindicatos estarem na frente da fábrica, quebrando tudo. Imagine se tomar uma atitude, você como mulher, na parte administrativa, Sim. colocar pessoas. Então, e o meu lado, assim, eu gosto de tudo de uma boa conversa, entendeu? Você não resolve nada na brutalidade. Então, eu sou muito tranquila nesse sentido, mas nessa hora esquenta, sabe? Então, Nossa. era muito difícil para a gente. E a evolução da Neodente também, que tinha que mudar processo porque a inovação chegava e a gente tinha que resolver coisas tipo assim, a parte de estratégia, né? E eu era a única mulher. O doutor chegava e queria determinar alguma coisa, imagine eu... Não, isso não pode, né? Mas era profissional. Sim. Sempre fui muito profissional e sabia distinguir, sabe, esse relacionamento. E também. trabalhando em 2 linhas, né? Porque você trabalhar com o cérebro e com o sonhador, a Não. conversa não é tão simples, Não, né? não. Tem que ter muito tato. Mu- Muito tato. Eu acho que esse é o principal, acho que para mim a principal característica da gestão é você ter esse tato. E muita gente fala que tratar o outro como você gostaria de ser tratado. isso eu eu acho sempre que é falo pra minha tratar o filha. outro como o outro gostaria de ser Sabe o tratado. que é isso? Espiritualidade. Eu sempre Se falo coloque isso. no lugar do outro, porque Exato. ele tem o mesmo sentimento que você. Claro que Perfeito. alguns têm sentimentos ruins e Sim. coisas boas, mas se ele tem os teus princípios, você tem que se colocar no lugar dele, entendeu? Independente de qualquer situação. E Eu realmente falo é muito no- isso para minha filha. Quando ela faz alguma coisa assim, eu falo, você gostaria que fizesse isso para você? Eu falei, então não faço. Então, E eu é uma penso que é coisa- realmente no do outro. Porque assim, eu sempre... Agência, né? A gente sempre trabalhou mais com mulher. Não adianta, eu não consigo me colocar plenamente no E lugar... que tem muito ego aí, hein? Hã? Nossa! Muito ego, não? Tem. Mas a gente sempre teve um ambiente muito bom. Muito legal. Assim, a gente conseguia... acho que as conversas mais difíceis que a gente teve dentro da empresa, elas foram com o ego de lado. Foi uma coisa muito
vamos chegar em consensos, vamos entrar em algo bom. Acho que o setor que tem mais ego da mesa, né? Dos bookers. Era rolava mais um ego tempo. que Lá, existia assim, lá eu tive que bookers desfazer e antigos, refazer né? várias vezes. Porque Hoje trabalhava está com tudo modernizado, hoje as pessoas estão mais, buscam conhecimento antes de Isso. atuar, né? Então é É. mais fácil. Mas existe a dificuldade de achar pessoas também com o perfil que Muito. você Muito. precisa, né? muito. Hoje, eu acho assim, dentro das nossas empresas, eu falo sempre para o meu pessoal de RH, olha, você tem que saber muito o perfil do colaborador. Se ele é o perfil ideal para sentar nessa cadeira. Entendeu? Antigamente a gente contratava de uma outra forma, né? E com o tempo, Exato. com a experiência, tudo vai Não, mudando. e né? essa fase que o mundo está vivendo de assim, ninguém quer compromisso, Nenhum. ninguém quer. Mão de obra eu- escassa. Eu entrei no mercado de trabalho querendo ser o dono. Mas não era por querer ser o dono, é por querer fazer aquilo que o dono pode fazer. Não era, eu quero ser o dono para ficar em casa. E faz Mas- muito Ilusão, né? tempo que eu não Guilherme, vejo gente o assim. verdadeiro dono é aquele que está atuando junto, porque Sim. nós somos referência. Exato. Se nós não fizermos, por que é que o colaborador vai fazer? É o exemplo, né? É. Eu costumo dizer que é o exemplo. Reflexo. Isso. Não, e hoje eu ainda Isso. batalho assim com o gestor, falo, viu, você precisa estar presente. Aí você tenta ir, né, na parte técnica, você tem que fazer reunião com sua equipe todo dia. Cara, Treinar, não né? é reunião. Então deixa eu te explicar melhor. Você tem que estar presente com a sua equipe todo dia. Você é tem- referência. Você está trabalhando de home office? Deixa um canal aberto, fica o dia inteiro ali no Meet para você trocar uma ideia, para você bater um papo, se faça presente. Não é porque as coisas estão distantes fisicamente que a gente precisa se ausentar. Eu não gosto do home office. Não gosto. Eu não gosto, mas sabe por que eu aprendi? Porque assim, meu irmão ele mora fora, vai fazer 6 anos. E a minha família, eu saí de casa com 21, que eu saí morar longe do meu pai. Eu moro longe da minha mãe desde os 12, aí morei com meu pai até os 21, e aí saí para o mundo. E parei aqui, fiquei aqui, montei as coisas que eu tenho aqui. Então, meu pai mora no interior de São Paulo, minha mãe mora em São Paulo, meu irmão mora no Canadá, o resto da minha família mora em São Paulo. Então, eu sempre vi com a minha criação, com mãe professora, madrinha professora, meu pai era supervisor de fábrica, principalmente lá da mãe, assim, como eles se fazem presentes, mesmo longe. Então, assim, é Páscoa, chega nem que seja uma caixa de bombom na minha Mas casa. é diferente. É. Imagine eu tendo lá uma indústria, o pessoal que atua direto nas máquinas estão trabalhando sim. lá. Aí o pessoal do RH está em casa. Em casa. Que diferença é essa? É. Né? Aí começa a criar níveis. Na Muito, verdade, eles começaram a adotar o home office depois da pandemia, né? Não, eu claro, acho que é. algumas empresas começaram a ver Lógico que tem vantagem, algumas né? empresas que Começaram- podem, e pode e Isso. deve. Eu não sou contra. É, não eu estou acredito dizendo que eu que- sou contra, gente, mas para quem trabalha com indústria, é muito Aí não complicado. funciona, É né? complicado, É. gente. Mas eu digo assim, dá para você fazer o home, mas se faça presente. Transforme aquilo no mais próximo possível de um calor humano. Porque não tem jeito. Que nem você falou na indústria. Como é que você vai trabalhar da RH de casa, sendo que a galera que você contratou tá lá? E você Como tem é que que você estar não vai presente, lá? ver, conversar. E é uma coisa que tem que ser da pessoa. Assim, a minha empresa pode... Mas a minha empresa não exige que eu vou. Mas Deus o livre, contratar alguém, ir lá ver a pessoa, dar as boas-vindas. Bom, eu não acredito muito assim. Eu não boto fé. Não. Eu acho que, assim, para algumas coisas, sim, dá para você se fazer presente, tenha Sim. estratégico, reuniões, Eu acho ajuda que muita são coisa. cargos que Mas, dá pô, certo. tem que ver. Sim. As pessoas não são só O que você fala, acha né? necessário na hora de contratar alguém para sua equipe? O que é inegociável, o que tem que ter? Valores. Se tem os nossos valores, serão contratados. Claro, tem que ser um grande profissional, não é um grande, um alto, mas Sim. que tenha conhecimento realmente daquilo que ele vai fazer e traga resultado. Se não trouxer resultado, você está contratando mais um, você está preenchendo a cadeira por preencher, para dizer que você tem uma equipe. Mas não, você tem que trazer resultado. E se chegar essa pessoa e não for o ideal e não trouxer resultado, naquele momento você tem que atuar. Ou coloca ele no lugar aonde ele deve estar, ou tem que despedir. Perfeito. E quais são esses valores que você usa para Integridade,
principalmente, isso não adianta nem... Nem cogita Não cogita, negociar. não tem outra coisa. Se você sentir isso na entrevista, é aquele eliminado Mas, olha, automaticamente. hoje eu já não faço mais isso, né? Sim. Mas o meu pessoal de RH sabe muito bem disso, porque até uns 150 colaboradores era eu que fazia. Todos você participava da contratação. Não. E hoje, claro, né? Alto escalão, com certeza, somos nós do grupo Tem que que dar o aval. chegamos, né? Eu hoje não atuo direto mais dentro da companhia, porque eu estou passando para os meus filhos. O José Guilherme é o meu filho mais velho, ele é o presidente do meu conselho. Claro que a gente sempre está conversando, atuo dentro do conselho, né? Faço parte do conselho, estou lá, mas eu gosto de delegar, sabe? Eu acho que quando você delega, o que acontece? Você trabalha muito mais, você abre mais a mente, você consegue ajudar eles dentro do conselho, entendeu? Eu não preciso estar lá. Eu posso estar home office, olha só. Não, mas é porque eu já passei por isso. Sim, já passou Então, por já toda tenho essa, esse conhecimento. essa trajetória. E, né, eu quero que eles também tenham tranquilidade da decisão, de trabalhar né, com segurança. E começando cedo, eu acredito muito, porque eu comecei muito cedo. Pessoas são treináveis, né? Eu acho que tem... Muito. eu E acho que você falou uma coisa muito importante. Na época, já existiam grandes players com os colaboradores formados e prontos para qualquer área, né, na empresa. Eu nunca gostei de tirar alguém de um trabalho. Porque eu estou tirando de um lugar, ele já vem com algumas qualidades que não são as minhas, né? E com os defeitos também. Então, nós preferíamos... preferíamos treinar. Concordo. Treinamento é tudo. Eu acho que a nossa família Neodente, ela cresceu muito, porque quando chegava um novo colaborador, além da apresentação, nós dávamos treinamento. Toda sexta-feira tinha treinamento dentro da nossa empresa. Porque todos nós somos falhos. Claro. Você ensina, você passa um processo hoje, amanhã o meu jeitinho, eu vou dar um corte aqui e vou resolver. Isso na logística não funciona, entendeu? Se o processo está já formatado, a gente tem que segui-lo. Perfeito. Eu acredito muito. Porque senão você não consegue escalonar nada. Né? Nada. Você não tem como você falar, vamos manter, vamos abrir, vamos aumentar. Não dá, porque se um acha que... E hoje as pessoas confundem muito isso com esse é meu jeito, essa é minha personalidade. Existe Jeito um é para processo. você. Dentro do processo não tem jeito. Não Ou tem. é ou não é. Não funciona, Entendeu? né? Não funciona. Já foi estudado, já foi avaliado, deu certo, é isso que tem que ser feito. Exatamente. Uma curiosidade, quantos filhos você tem? 2. Um de 41 e outro de 38. 2 homens? 2 homens. E os dois trabalham na Um trabalha comigo holding. e faz parte do conselho do pai. O outro trabalha com o pai e faz parte do meu conselho. E ninguém leva nada, não, porque nós somos profissionais nessa hora. Muito bom. Não, dá para ver que é outra mentalidade, é outra história. A gente está falando uma coisa gigante. E eu achei muito... Deve ser muito legal. Como que é essa relação com eles? Porque, além de mãe, tu também é mentora. Olha, eu acho que a gente aprendeu um pouquinho, né? Porque eu digo que a gente nunca aprende tudo. Estou aprendendo também, estou estudando, continuo fazendo business, né? E o lado, quando a gente está atuando dentro da empresa, nós somos parceiro de uma equipe. Quando nós saímos de lá, eu sou a mãe e eles são meus filhos. Consegue ter isso muito... Eu sempre tive, inclusive com meu ex-marido, né? Senão nós não teríamos chegado aonde nós chegamos, que nós não chegamos em lugar nenhum ainda, eu acho. Clemilda, você estava no evento agora da Fight Music, né? Sim. Bom, gente, para quem não sabe, Isso. né? O Mama Brito é o meu marido, fazem 8 anos que nós somos casados. E quando a gente começou, ele estava sem atuar em nada. E a gente foi conversando, ele foi buscando. De repente, como ele já tinha muito conhecimento, né, na área de lutas, o Minotouro e o Minotauro são primos dele, e ele viajou muito
pelo mundo todo, fazendo lutas, conhecendo muitos lutadores e as técnicas e tudo. Um dia nós fomos a Dubai, ele viu um evento lá, ele falou, olha, meu amor, acho que eu vou começar fazendo isso porque eu tenho know-how de lutas e conhecimentos de os lutadores, então eu acho que a gente vai começar com um negócio desse. E surgiu uma conversa, isso foi assim uma ideia, surgiu uma conversa que o Whindersson queria lutar com o Popó. Ele falou, pegou essa sacada. Foi ele, Esse evento foi o primeiro? Foi o primeiro. Aí uma sacada, e olha que sacada legal. Olha Se você só. chamar ele aqui, ele vai contar para vocês. Vamos. Aí- Mamá, Convidado, você está Massa, convidado oficialmente para vir participar do Manda Quem Pode. Então, aí o que aconteceu? Nós fomos para São Paulo ver o Whindersson, porque ele já foi conectado que ele queria conversar com o Whindersson. São Paulo não, Rio de Janeiro. O Whindersson estava fazendo um show, nós fomos lá, mas deu assim vários pitis para a gente chegar até o Whindersson. Mas o Mamá, do jeito que ele é invasivo mesmo, sabe? Chegamos, ele conversou com o Whindersson falou, mas eu não posso, porque eu vou fazer viagens e tal. Ele falou assim, e quando que você pode? É só daqui 29 dias, é o meu limite e tal. O Mamá falou, quanto, 29? Eu faço. Você acredita? Ele nunca tinha feito nada. Nem sabia como fazia, um negócio assim. Não, atuar mesmo, Sim. né? Ele tinha as ideias, tinha tudo, para colocar em prática. Gente, 29 dias é muito pouco. Até ele perguntou para o nosso amigo Wendel Carvalho, você sabe quem é o Wendel? Que é um caracuca nesse sentido. Ele perguntou, Wendel, você faria? O Wendel, não, eu não jamais faria. E daí ele falou assim, meu amor, e você? Eu falei, vamos agora. Olha. Juro. Ele conta isso também. Eu falei, vamos para a luta. Olha aí. E aí, Legal. em 29 dias, ele entregou e foi o maior sucesso. Nossa, eu lembro. Foi uma expectativa. Meu marido, meu Deus, eu preciso dessa luta. Eu escutei alguém falar disso, que o evento foi feito. Verdade. Gênio. Total. E tá bombando, né? Porque acabou de ter em São Paulo. Olha, e cada um é um aprendizado. Esse último agora foi assim brilhante em todos os sentidos, lutas maravilhosas. Nós tínhamos lá campeã mundial de boxe lutando com a brasileira também. E ela vai fazer uma luta com a outra campeã mundial também no próximo, eu acho. Eles estão pleiteando aí. Estou dando um spoiler aqui, Olha aí. tá? Sim. O Popó com o Duda Nagli, que foi uma luta incrível, gente. Como aquele menino aguentou tudo aquilo. Pois é, eu ia falar, porque o Whindersson dormiu rápido, né? O Whindersson foi muito rápido. Cadê o Whindersson? Não, foi 3 rounds, né? Não, do Whindersson. O Whindersson 6 rounds, Duda 6 rounds. Os dois 6 rounds. O do... Foi o Bambam que foi Bambam que 36. dormiu rápido, Foi verdade, 36. verdade. Foi 36 minutos, né? Segundos, desculpa. Tá. Minutos. Ai, Clemilda. Nossa, Ai, quem dera aguentasse Não, uau, 36 minutos, uau, ninguém ia uau. aguentar o Bambam. É Então, verdade, não. Foi muito rápido. Ele, o primeiro a direita que entrou já era. caraca. Não, o Popó é maravilhoso. Bom, lutas incríveis do Livinho, das meninas mesmo, a mulher do Popó com a Inaê, que é a mulher lá do deputado, do Felipe Franco, né? Não, foi incrível. Assim. Isso é muito legal, né? Porque o boxe lá fora, ele é um esporte milionário, né? Os Estados Unidos, eles potencializam isso. Você sabe que eu vou te dizer por que eu entrei nesse projeto no começo. Hoje eu não faço parte mais, assim, diretamente. Claro que eu dou meus pitacos, é meu marido, né? Sim. Quero o sucesso dele sempre. Mas por que eu incentivei muito? Porque tem um lado social muito grande nisso. Sim. Ninguém sabe disso, mas existe. O Mamá já tirou gente de dentro de clínicas, né, de reabilitação para treinar. Você sabe que para ser um boxer, você tem que treinar e treinar muito, né, gente? Não, e fazer isso pelo esporte num país que não tem essa visão. E não é só sobre dinheiro, sabe? É muito difícil hoje para você manter uma qualidade, tem que ter bons patrocinadores, né? Mas o Mamá está... Tá indo. Tá subindo. É porque eu achei legal, porque assim, eu sempre gostei de boxe. Nossa, luta do Floyd, do Manny Pacquiao, do Foreman, do Ali. Adoro. Não os nossos aqui. O Anderson Silva, o Anderson Minotauro, Sim, o Minotauro Minotauro. não, o Vanderlei Silva.
vários brasileiros, Sim. curitibanos. Curitiba. Aqui em E Curitiba aqui tem é muito. celeiro, né? Nossa, Não, mas aqui eu é. falo do boxe porque, assim, nos Estados Unidos, eles fizeram o boxe ser uma coisa muito rentável. Um show. Mas Las isso é Vegas. coisa do Logan Paul com o Jack Paul, né? Isso, então. Mas lá atrás, aí eles começaram a trazer os influenciadores. Porque a coisa que eu vi, pelo menos, o boxe não tinha atualizado. Nessa que ele atualizou, que ele começou a trazer gente famosa, aí o pessoal falou, opa, interessante isso aqui. Visibilidade, Aí né? começou a casar aqueles lutadores, o McGregor com o Floyd, Aham. saiu da gaiola, foi pro ringue, ganhou uma roupagem Mas diferente. Floyd é o Aconcourt, né? É, Ele não, não. a gente não pode nem falar, porque todas as lutas que ele fez, Todas ele ganhou. ganhou. E ele era um grande empreendedor. É um grande empreendedor, que a Vende. mídia era dele, Ele tudo era vende, dele. é. Ele não vendia o processo dele. Era ele que fazia, entendeu? Então, o cara ficou trilhardário justamente por isso. Sim. Uma cabeça à frente de qualquer coisa, Mesmo entendeu? tomando uns socos. Ah, isso. Não, acho que Não, mas ele nem Ele deixava. não ganhava muito. Ele não Ele foi deixava. muito esperto. Ele nunca deixou. Ele era tão bom que E ele hoje, não adianta sabe que ganhar e uma ficar vez, sequelado. Guilherme, eu até achava que era uma coisa meio comprada. Mas hoje, vendo o que o Mamá faz, eu sei que não era, não. Não é. Não era, de jeito nenhum. Não Era é. realmente boxear mesmo. É absurdo. Ele e o Pacquiao, eles foram durante muito tempo, eles foram bem aquela rixinha, aquela coisa. E a velocidade daqueles caras é surreal. Surreal. Só que eu achei legal que o que vocês fizeram, porque assim, lá fora, beleza, o Logan e o Jake começaram a promover e tal, eles globalizaram aquele box que era de uma coisa dos grandes hotéis, botaram na mídia. E aí, aqui, vocês botaram a música junto. Não só música, a arte. Tinha um menino lá fazendo, pintando quadros, os repentistas, Isso. que são famosíssimos, mas são poucos que conhecem. Então, o Mamá está levando isso. Tá, ele tá E conectando. outra, trazendo Popó. Gente, Popó é um grande, né? Boxier, foi quantas vezes campeão mundial. E acho que nem lá atrás, tava quando ele esquecido. ganhou, ele teve Isso, tanta tá vendo? visibilidade Verdade, quanto agora. Eu verdade. vi ele dando uma entrevista depois da luta do Whindersson. Falou, um dos comentários falou, cara, nem sabia que dava para fazer tanto dinheiro e tanta imagem em tão pouco tempo. Porque o cara veio... Ele ralou, Sim, esse ralou para ser um Esse esportista. foi, nossa. Você já viu o seriado dele? O Não, filme não dele? assisti. Tem que ver. Ah, eu assisti, que foi com aquele ator... O menino que lutou agora. Como é que é o nome dele? Daniel Rocha, isso, que foi Daniel o lutador. Rocha, que Ah, era é? o Popó. Foi o Popó. assisti, Eu vi é do bem menino do legal. UFC lá, É como bem é que era legal. o José Aldo. Também. Eu vi o filme, né? Que foi, mas do Popó eu não vi. Mas do Popó é Vale a pena. quase todo real, verdadeiro, É. entendeu? Aham. Mas eu também gostaria de falar um pouquinho das minhas empresas. Por favor. Ia te perguntar. Na área da Quais são as saúde. suas empresas? Que Olha. o objetivo. Todas as empresas têm que passar pela saúde. Sim. Todas têm que estar conectadas. Sim. E o que fala, então? O que elas são, essas empresas? Bom, a Brave, que é lá de Santa Catarina, ela é uma indústria que nós fabricamos, ela é uma white label, nós fabricamos produtos para odontologia, para os grandes players, inclusive para a Blue M também. Tá? Ah. E a Blue M? A Blue M eu sou uma acionista. Tá. Nós estamos estruturando ela agora no Brasil, né? Já tenho alguns distribuidores que eu ainda não posso comentar, grandes distribuidores que vão levar a Blue M para o mundo inteiro também, né? Mas nós vamos ter uma fábrica, a maior fábrica aqui no Brasil. E Que é importante. Odontologia, nesse né? momento. saúde odontológica, saúde bucal, o que a gente precisa. Né? Temos lá vários produtos maravilhosos. Eu até brinco com os dentistas que antes eu fazia nós fabricávamos produtos para manter a saúde bucal através do dente, para o paciente se alimentar. Hoje, nós atuamos fazendo a limpeza bucal para que realmente esse implante seja eterno. Entendeu? É uma sacada muito legal. A base de oxigênio, né? Que o ozônio é uma coisa fantástica. Vai ser maior que Neodente, pode escrevam aí. E temos a profilática, que nós trabalhamos, nós fabricamos
todos os produtos de saneamento, de higienização do hospital, tanto do chão quanto do centro cirúrgico. É uma coisa incrível. Não só na parte odontológica, na parte médica. Não, médica toda. também. Médica, odontológica, né? E alimentar. Que os nossos restaurantes que nós temos aqui, o Fer, o Trama e o o Trama também. Bio. E nós montamos uma holding e o Lene trabalha conosco, ele é nosso sócio Eu quero na conhecer holding. o Trama já faz dias. Maravilha. Eu mandei São para uma meus amiga convidados. Que legal. São meus Eu convidados. mandei para uma amiga Só me minha, falei, avisar. a gente tem que ir lá. Vamos, Porque olha. a gente fica procurando lugares para ir na cidade. Falou, esse aqui a gente tem que Você ir. sabe, eu estive em São Paulo em restaurantes agora, um que é Michelin, que eu olhei para o nosso, comparei com o nosso restaurante, eu vi que a gente tem que entrar nesse processo e ver com eles, porque o nosso restaurante faltam algumas coisinhas mínimas, mas ele vai ser o primeiro, tenho certeza absoluta, do primeiro Michelin em Curitiba. Ai, sério, ele é... Olha a minha palavra, Ah. depois vocês vão me cobrar, tá? Essa mulher é muito empreendedora. Meu Deus, que inspiração. Sério. Nossa, Gente, gente, muito eu legal. fico assim, ó. Mas vem Muito cá, legal, olha. qual é o sentido da vida? Depois eu volto a falar das outras. Aham. Mas qual é o sentido da vida? Você já imaginou? Eu trabalhei desde os meus 10 anos, eu tenho 70 anos. Se eu não tivesse a saúde que eu tenho, e outra, o conhecimento que eu tenho, vou parar de trabalhar. Que processo é esse? Eu vou estar pedindo para morrer. É, isso E eu não quero morrer tão logo. Se eu for, tudo bem. Mas estou fazendo a minha parte. E trabalhar é tão bom, trabalhando. né? É Trabalhar uma tão bom. delícia, Ai, eu gente. também gosto. Ainda mais quando você faz que gosta. Não, acho quando maravilhoso você também. sabe o que você está fazendo. É. E você sente vontade de levantar 3 horas da Isso, manhã, pra ir. 4 horas da manhã, para montar uma estrutura, para fazer tudo isso. Gente, é incrível. É muito Isso bom, aí. é muito bom. Porque não tem aquele, né, jargão, faça o que você ama, você não vai trabalhar um dia na vida. Não, mas, gente, você ter um propósito, você saber para que você está indo, o que você está fazendo, é muito diferente da pessoa que fica esperando o horário. Está no meu horário de ir para o trabalho. Horror, isso para mim é um horror. Não, Eu não consegui Sabe, sentir isso. Quando um colaborador meu ficava fazendo isso, eu falava, dá uma olhada com carinho, dá um treinamento para ele, explica a minha história para esse colaborador. Dá um spoilerzinho de quem era a Clemilda, quem era a Geninho, em tudo isso, da onde nós viemos, como é que funciona isso. Gente, eu nunca tive preguiça na minha vida. Em nada. é aí que Hoje eu funciona. levanto, hoje, por exemplo, eu acordei 3 horas da manhã. Acho que o Mamá está até brabo comigo. Tá Porque conhecendo, nós né, voltamos, né? E levantei, fui dar uma estudada, fui fazer algumas preces que eu faço todos os dias e me preparar para fazer o beach tênis. Eu jogo de 3, 4 partidas, 2 por dia e ainda faço musculação. Então, no trabalho é a mesma coisa, gente. Você tem que ter, né, o teu propósito de vida, Sim. mas você tem que atuar em todas as áreas com a mesma vontade. Porque senão nem vá. Nem não perca vá. seu tempo. Concordo. E, deixa eu acredito. falar também, tem uma empresa que é a Nato Safe, que nós trabalhamos, é uma empresa assim, inédita. Nós trabalhamos com biometria infantil. Ninguém mais vai roubar criança nenhuma, ninguém vai levar a criança embora do país e nem nada. legal Nato isso. Safe. Que O massa. que faz exatamente? Faz a biometria da criança quando ela nasce, coloca no chip e já tem dentro de uma maquininha e isso vende Gera essa banco. máquina para os hospitais, para os Gente, borders, gênio para a isso. Polícia Federal. É uma coisa fantástica. Nossa, é muito moderno, muito... Um dia, se vocês quiserem, eu posso trazer o fundador, e eu sou uma grande acionista dentro dessa empresa, Com agora uma certeza. outra empresa entrou também, Nossa. porque, olha, é uma das coisas, devolver saúde. Nato Safe, quando Sim. vieram, eu fui a anjo dessa empresa, entendeu? Que legal. O menino, um gênio, mas ele tinha outras empresas e tal, e chegou até nós. Eu falei, essa empresa eu quero.
Não, é entendeu? uma super inovação. Até Muito. a barreira para você implantar um negócio desse é muito maior, né? Ainda mais agora com essas ondas que tá de sequestro. Mas não de é criança. agora, não, É, não, gente. é, Isso mas já é tem. que Que agora a é, gente agora tem é mais- mais é, disseminação isso, da notícia. verdade. né? É que a gente Verdade. agora vê, né, essas notícias. E Lapel, né, gente? Quero falar um pouquinho da minha escola. Então, me conta. Porque esse é famoso, né? Então, Muito o Ilapel, famoso. na verdade, hoje ele é referência no mundo. Mas isso em 2000, ai, não lembro a data direito do Ilapel. Veja para mim, Rodrigo, por favor, que nós, também faz tanto tempo isso, quando nós pensamos em colocar esse projeto em função, foi porque nós queríamos explicar a técnica correta do implante. Era um meio de se vender com qualidade, com conhecimento. Tá. Então, nós construímos o Ilapel para trazer o dentista para dentro da empresa, para conhecer a indústria, Ensinar. para ter o ensinamento correto da técnica e conhecer os nossos produtos. Olha que sacada, gente. Com certeza. Isso, imagine isso, há quantos Nossa. anos atrás? 2004. Tá. Tá? Estamos falando de 21 anos. É. Então, gente, hoje é referência. Nós temos lá atualização, especialização, mestrado, primeiro doutorado profissional é nosso. Caramba. Nós somos reconhecidos no mundo inteiro, passa gente do mundo inteiro tendo aula conosco. Inclusive os americanos, os ingleses, os alemães, gente de todos os lugares. Vem aprender a técnica correta, até pela dificuldade lá fora também, que Sim. não pode trabalhar dentro da boca do paciente, né? É um também, mercado tem bem bastante. diferente, né? O daqui, do de lá, né? Da parte odontológica. Posso te né? dizer, Ah. não querendo ter um ego inflado, nós ensinamos muito e continuamos ensinando através dos nossos grandes profissionais, que nós temos um players assim de o nível number one na odontologia estão dentro do Ilapel. Os nossos professores são doutores, são pessoas realmente reconhecidas e dão aula no mundo inteiro e dão aula para a Neodente também. É incrível. E saber que eu fiz parte disso e que o meu sonho Nossa. era montar essa estrutura para que a gente trouxesse os nossos, vou dizer assim, pacientes, na verdade, né? Sim. Porque o dentista não deixava de ser, naquela época, de paciente, cliente e a pessoa que ia nos representar na teu odontologia. revendedor, falando de uma forma chula, Mas vai. mas é a pessoa conhecedora da parte científica e vendia muito bem o nosso produto também. Isso é muito legal, porque também tem isso, né? Você está aprendendo e você está aprendendo com um produto que é uma referência, que é o melhor que a gente tem no mercado. Uma pessoa sai, não tem como ela não levar isso. Mas não tem sabe como qual ela que era não a usar. sacada disso? Ah. Porque todas as outras empresas, Strauma, Nobel, Triar e as outras grandes, elas tinham os professores speaker que falavam nos congressos e trazia gente de fora e tal. Eu falei, por que a gente não forma os nossos melhores aqui? E o doutor também, ele é um cientista. Então, a gente casou esse pensamento e estruturamos a empresa. E foi ali que começaram a fazer, trazemos os grandes profissionais para dentro da nossa escola e eles começaram a estudar, fazer trabalhos científicos e valorizamos a nossa odontologia. E daí hoje nós somos speakers lá fora e não somos mais os índiozinhos, entendeu? Sim, Perfeito. brasileiro. Não, ó, cresceu muito. A odontologia, eu acho que, em geral, ela é muito grata ao brasileiro, sabia? De Sim. verdade. Principalmente a Neodente. Eu acredito. Muito, muito. Porque é uma coisa muito bizarra, né? Assim, sei lá, um implante aqui, você pagar R$1.500, R$2.000 com um dentista. Lá fora é a mesma coisa, só que em Não. dólar. Mas você sabe, no começo, sabe quanto era um implante aqui no Brasil? $2.500. Foi aí que foi a maior decisão. A nossa decisão foi, os nossos pacientes não têm condição de pagar Isso. $2.500. Não dá, E imagina. normalmente são os que mais precisam. E sabe quando nós começamos com R$400 na época? Tá? Tá, mas a gente está falando de 90. Mas aí dólar 1 para 1. É, mas mesmo Um e assim. pouco.
Mas 2.500? Não, então, mas até hoje custa uns $2.000 um implante. Lá fora. Sim, com certeza. Imagina, ou até mais. só que assim, E olha, $2.000 sinceramente, lá não é posso te insano. dizer quanto, porque eu também nunca precisei do implante lá de fora. Tá? Não, eu vi recentemente, eu li uma notícia, eu estava vendo algumas coisas sobre anel, até entendendo um pouquinho mais para a gente conversar. E eu falei, a gente tem essa síndrome de vira-lata, mas, cara, a gente está muito adiantado com isso. Tem muita coisa que Como o que uma Brasil pessoa- já tá, ó. Como uma pessoa é classe C e D lá fora, como é que ela coloca um implante? Não coloca. Não é a nossa realidade. É. Aqui no Brasil não era. Hoje já é. Hoje a gente consegue. Mas lá fora é mesmo. Mas acho que tudo é relativo. Ganhando em dólar, depende, né? Ah, mas $2.500 é dinheiro, né? Para eles, não... Mas Mas não é que nem para nós. Pensa assim, ó, um implante custa 1.000 aqui, 1.500 aqui. Sim. Um iPhone custa 10. Lá o iPhone custa 1.300. O implante custa 2. Só que existe a inversão aí de valores, né, gente? A gente não É, pode nem falar, né? É bem... Outro dia eu É vi gritante. outro dia eu vi uma matéria de economia, o cara falou assim, a gente, para ficar mais fácil, em vez da gente falar de moeda, vamos falar quantos Big Macs um salário mínimo compra. Eu falei, entendi o ponto de vista. Olha, não vamos falar de política aqui, porque não faz parte da minha história. Não. Eu sempre, sabe qual que é a minha política? Trabalhar, produzir, fazer com que o mercado mude, entendeu? Esteja sempre melhor e trazer mais pessoas para o trabalho, de verdade. E que seja um trabalho humano e cheio de valores e que possam crescer na sua vida como eu cresci. Concordo. Também. E que agregue, né? Não é só o dinheiro que o trabalho proporciona, a realização também, ela transforma as pessoas de uma forma... Eu posso te dizer, eu que passei por todas as fases na vida, eu digo que o dinheiro é uma coisa sensacional, mas não é ele que comanda. É a consequência. Não é. Gente, tem outras coisas mais valiosas que o ser humano está esquecendo. Claro que o dinheiro te dá condição de ter coisas incríveis, né? Sim. As nossas viagens, poder comprar alguns Experiência, sonhos, cultura. experiências e tudo. conforto. Principalmente cultura, Sim. trazer mais conhecimento, estar nos melhores cursos, né? Sim. Eu acho fantástico. Mas a gente não pode só pensar nisso. Quando você pensa em fazer algo que não seja só em dinheiro, olha, reverbera. E é real isso, gente. Não enriquece aquele que é mercenário e que não sabe o valor do dinheiro. Para que serve o dinheiro? Exato. Ele não é tudo. Entendeu? Não é tudo. É valioso. Muito. Mas isso é para uma outra história, tá? Mas ele é um Senão a gente vai- viabilizador, né? Sim, ele serve claro, pra viabilizar lógico. as coisas, não Eu pra... falo, você tem que trabalhar e ter cabeça de saber trabalhar com o dinheiro. Porque eu já passei por isso. Eu fazia dinheiro, mas não conhecia como trabalhar com o dinheiro. Aham. Porque Daí fui buscar meu conhecimento. Porque diz que se você bobear, o dinheiro bota você para trabalhar para ele. Você já né? ouviu alguém ganhar, É. ao ganhar na loteria milhões e Perdão. continuar rico? Não, é difícil. Não tem, gente. Não tem. É uma E realidade. não, e até o empreendedor, se ele não tiver cabeça e conhecimento para colocar o seu dinheiro, não colocar só num pote, diversificar, ser realmente conhecedor, né, aonde aplicar o seu dinheiro, amanhã ou depois já era. Já era. A gente É vê que- até muito ex-BBB aí que ganhou. É isso foi que eu ia lá. falar. Estão aí passando fome É quase. que a mídia gente fala, meu valoriza Deus. mostrar o que a pessoa ganha. É. A típica conta que o Quem não- brasileiro costuma fazer. Ah, porque o empresário vendeu 10 implantes de R$1.500, ele ganhou 15 mil. É. Essa é a conta Tá, mas que... e o que ele, para chegar a isso daí, o quanto ele pagou? E os impostos, Isso. e os colaboradores, e o fornecedor, e a matéria-prima. E aí tem Tudo uma... por trás, né? Ali Mas porque a mídia processo. mostra assim, o cara ganhou. Tá, raras vezes que aparece a notícia do que perdeu tudo. O empresário que foi lá, vendeu a empresa, investiu em bet e caiu Olha, todo. Eu vou te dizer uma coisa, sem ego nenhum. Hoje o que eu mostro na internet é a minha vida real.
Eu não posso mostrar outra coisa porque, primeiro, que graças a bom Deus, tudo que eu faço é real e verdadeiro. E eu sou merecedora disso porque eu comecei cedo para ter esta vida que eu tenho hoje. Tá? E sou muito pé no chão. E sei aonde pôr o meu pé também. Mas você acha que sabe tudo? Não, eu não sei tudo. Eu estou estudando a cada dia como eu devo melhorar para manter tudo isso que nós conquistamos. Porque eu quero que meus bisnetos venham a dar continuidade da mesma forma como a gente começou. Isso aí. E isso é valor forte. É. Tem que ser muito forte. Porque, por estatística, as empresas elas vão quebrando quando passam de geração em geração. Sabe Então, quando quebra? Quando não passam realmente os valores para os seus filhos desde pequeno. Sim. Entendeu? Que eles não têm conhecimento, não sabem nada, daí vão lá ser presidente da empresa, diretor, Ganhou. porque, claro, está sentando na cadeira por status, Por porque causa é do o sobrenome. filho. Claro. É. E aí o que acontece? Quebra, porque não Acho tem, que né? o grupo LVMH, né, do Arnaud, ele tem acho que Os- 4 ou 5 filhos, Eu todos acho que trabalhando. 3, né? Uma filha e 2 filhos, não é isso? Não, tem mais. Tem mais? Tem um na sei Tag que Heuer, um na a Dior, menina trabalha, é diretora da Dior, da Dior, um é do CEO da Tag. O outro da Da Louis Moët. Vuitton. e da Louis. É. Ah. O que eu sei. É, eu sei são- que, acho que 4, né? São eu não lembro se eram 4 ou 5, mas assim, todos eles estão no grupo. E assim, Trabalhando. tem um que Claro, não né? é tudo CEO. Sim. Acho que um Não. ou 2 são, outra é São a diretora, diretores de setores. o outro é marketing. Mas por quê? Eles já trabalhavam dentro da empresa, Ah. entendeu? Não, isso é muito legal, Não, né? eu acho fantástico. Aquela pessoa que fala para mim, trabalhar com família não dá. Depende. Depende do que você... Depende da família. É. Se não tem um processo adequado dentro da família, existe vários sócios de família, é complicado. Eu já sei de Sim. casos que até me chamaram para ser mentora, tá? Então, mas quando, que nem no meu caso do meu ex-marido, nós tínhamos uma mentalidade muito segura nesse sentido. Você cuida disso e eu cuido disso. Eu não interfiro lá e você nem cá. E as decisões são junto com o nosso conselho e determinamos o que é melhor para a empresa. Não é melhor para mim. Que é a base da família e a base da empresa, né? Tem que ser Claro. o melhor para todos. Também. Não dá para ser. Se um só está sorrindo, tem Não, alguma coisa sim, errada. Tá errado. Tá errado. Muito bom. Clemente, deixa eu te perguntar outra coisa. E se arrepende de não ter feito algo nessa tua trajetória? Ou algo que você teria feito diferente? Se eu me arrependo, Eu não ia deixar só as perguntas fáceis. Calma que tem a máquina que manda ainda para tirar uma perguntinha para ela. olha, eu não sei se eu me arrependo. Talvez eu poderia ter feito mais, entendeu? Muito mais. Buscando mais conhecimento quando eu era mais jovem, né? Ter sido uma atleta, porque eu sou muito perseverante, eu poderia ter sido uma grande atleta, mas não tive condições para isso. Só não é arrependimento, Sim, é falta de oportunidade. Queria ter feito também. isso. Também, é Se isso aí. tivesse isso aí, eu também É. tinha... Tinha feito. Se tivessem aberto essa portinha, eu já tinha escancarado ela. Não, com certeza. Ou mesmo ter sido uma atriz para ser uma boa comunicadora, entendeu? E entender mais esse processo da arte, né? Eu gosto muito da arte, então sou patrona, fui patrona, esse ano ainda nem paguei o MON lá para ser a patrona, porque a gente escolhe artes, a gente aprende, né? Conhece muito muito legal. artistas. E o nosso MON aqui é maravilhoso. Ai, Fantástico, maravilhoso, nossa. fantástico, fantástico. Eu adorei aquela exposição que eles trouxeram dos gêmeos, Aham. que era uma coisa bem, tipo, cobra, Pintava assim, até bem fora. nessa linha. Vocês viram? Você viu? Fora? Eu vi ao vivo. Lá tem uma balsa que a gente pega para Greenville, lá em Vancouver, que Aham. tem os silos deles ali. Nossa, gente. Não, eles É são irado, maravilhosos. irado. E eu gostei quando eles trouxeram, quando o Mon trouxe para cá,
porque eu vi muita gente que olhava... Aquilo ali é uma arte mais, vamos dizer assim, mais fácil de digerir para quem não é do meio tanto, né? E o pessoal olhando, nossa, que legal. Eu conheço uma galera que foi assistir e não... Foi assistir, que foi ver a exposição e que não era gente que estava acostumada a ir ao museu. Mas o que é interessante é que quando um começava a fazer uma arte, o outro terminava, né? É. Você viu na exposição que tinha ali os bilhetinhos da época? E eu convivi com eles, assim, um pouco. Sério? Eu convivi porque, estando dentro lá do MON, né? Nós jantamos juntos, nós tivemos conversas, Puts, que massa. inclusive em Londres, algumas vezes eu tinha apartamento lá, eles fizeram algumas exposições, entendeu? Então, Que irado. não, eu adoro aprender, sabe? Eu não tive muita oportunidade na minha fase, na minha adolescência, juventude, então hoje eu estou com sede de aprendizado. Qual que é teu massa, signo? Não sei se é muito ligada com isso, mas escutei você falando Capricórnio. agora. Escutei você falando agora há pouco ali. Porreta, tá lá no topo, entendeu? Sim. Boa. Não, mas... Não, eu sou uma pessoa... Vou te falar bem a verdade. Nós não somos nada se nós não somos humildes nesta vida. Existe isso que todo mundo deveria, sabe, olhar um pouquinho mais. A humildade... Mas de verdade, não é a humildade para dizer, eu sou humilde, entendeu? Hoje as pessoas não cumprimentam ninguém, não respeitam o outro, entendeu? Há uma invasão muito grande nessa internet de coisas que não são interessantes. Que não agregam em nada. Não agregam nada, entendeu? Então, eu me acho. Gente chega e perguntar para mim, você sabe que eu estava em Recife há pouco tempo, num almoço, e fez uma fila de dentista para vir tirar fotografia comigo. Eu falei, mas, gente, para que fazer isso? Venham aqui, a gente vai tirar foto. Imagine, gente chorando. Verdade, que queria me conhecer. Gente, coloca a gente num pedestal que se conhece de verdade. Nós não estamos nesse pedestal. Sim. Entendeu? E nem precisamos estar nisso, não. A gente é o que é. Sim. Eu fiz para estar aqui, mas eu não cheguei ainda, hein? Tem muita coisa ainda para acontecer. Estou no meu caminho ainda, né? Com certeza. certo. Mas isso que você falou da humildade, ser humilde não é ser simplório. Não é se apequenar por causa dos outros. Confundem, né? As pessoas, você começa a falar de alguma coisa que você entende, as pessoas falam, nossa, mas não é humilde. Não, ser humilde é você respeitar conseguir o outro. respeitar, se portar nos lugares, deixar o espaço dos outros falarem. Isso é ser humilde. Não é ser pequeno, não é ser pobre, não é ser orgulhoso disso. É você poder andar em qualquer lugar do mundo, seja qual ele for. Estar conversando com o príncipe, como estar lá sentado comendo um sanduíche na calçada junto numa favela. Isso aí. Que, aliás, falam de favela, para mim, a favela onde existe gênios, pessoas com vontade de crescer, com vontade... Né? Mas eu não vou falar de política, tá, gente? Ó, vamos lá. A gente tem uma máquina aqui com algumas perguntinhas que são mais polêmicas, vamos dizer assim. Vamos ver. Vou te Adoro dar uma isso. fichinha, tu pesca uma bolinha ali, coloca ali. Como assim? Põe aqui? Isso. Tá. Aí E você agora? mexe, que nem as maquininhas de aperta a ursinho. bolinha maior quando for para pegar. Aqui Movimenta você aí. mexe. Ah, aqui, ó, tem pra que- pegar a mãozinha. Eu tenho que pegar isso. Ué? Acho que é aquela lá. Aí aperta na bola maior para pegar. Aperta aqui? Isso, aperta quando você quiser pegar a bolinha. Venha pra cá. Nada. Gente, acho que eu sou... Te dou mais uma. É. Não tem problema. Acabou? Eu tive dificuldade também. Gente, isso aí é a função motora. Não, eu falei pra pôr ali o saquinho de... Isso é sacanagem. Um saquinho com as... Não dá pra botar a mão lá dentro e tirar? Já deixei uma pronta para você pegar. Tá. Botei a fichinha. Vem um pouquinho pra cá. Vem um pouquinho pra cá. Aí. Aperta a bolinha agora. Ah, Isso. qual? Essa? Essa, Ai, olha aí! Ela. Campeã! Aqui atrás.
Pode pra trazer. cá. Coloca mais uma fichinha pra ela. Ai, gente, que isso? Eu fiquei brincando e Ó, a fichinha passou. passa o tempo. Coloca a fichinha e só traz e aperta na bola pra Tá. cair. Isso. Aí. Deu? Aham. Aí, ó. Vamos lá. Vamos lá, Leia. Gente, que coisa. Ah, gostei dessa brincadeira. Legal, né? O Rodrigo tem que comprar um desse lá pra nós. Máquina que manda, tá? Vamos lá, vamos ver qual que é a pergunta. Manda que ela quem fez. pode. Olha, Né? adorei. Teve algum momento em que você quase desistiu do seu negócio? O que te segurou? Boa pergunta. Boa pergunta. O amor ao trabalho e saber que eu estava devolvendo saúde no mundo. Foi isso que foi assim o meu maior incentivo, que com o meu trabalho, quer dizer, com o meu não, com o nosso, porque ninguém faz nada sozinho. Sim. Com o nosso trabalho, eu não poderia desistir em momentos difíceis. Eu teria que ter resiliência e continuar. Porque eu sabia que iria ser a maior empresa do mundo. Ah, que legal. Era um sonho desde quando começamos. Adorei. Tinha isso claro, desde o início. Tinha. É isso. Muito bom. Muito Você viu a logomarca? É isso. Muito bom, hein? Clemilda. Adorei o nosso Adorei. bate-papo. Muito Nossa, obrigado. mas eu não falei quase nada. Muito Inclusive, obrigado. amei suas luvas. Eu vi vocês assim. Você quer saber por quê? Ah, quero. Isso é o meu style. Ai, que Isso aqui chique. não é É para chiquíssimo. cobrir nada, porque a minha mão de uma mulher de 70 anos eu gosto de mostrar. Ela é normal e natural, né? Eu não escondo nada na minha vida, mas eu acho que a mulher tem vários adereços. A luva é uma delas, dependendo como você usa, né? E aí você... Eu tenho luva para academia, para uma festa ABE, para Eu vi dia a que você dia. tá sempre de luva, assim. Eu vi ali no teu Instagram. Eu falei, gente, que Tem estilosa. várias. Não, eu gosto da moda. Aham. Você sabe que eu sou convidada por todas as empresas, as grandes, as Sim, multinacionais da moda para os eventos. Até agora, em julho, eu vou para Roma. Fui convidada pela Dolce para uma festa incrível de 5 dias. Me leva junto. Uau. Eu trabalho com moda. A gente tem o Quem Pode Fashion, né? Porque eu... Um dia que você quiser, a gente pode falar de moda, que daí também Isso! eu estou mais atualizada no momento. Quando você voltar da festa, né? Vai pra lá, Não, e não só lá, eu sou convidada para o Fashion Week, tanto em Paris Sim. como em Londres. Você como foi nesse em último? Milão. Não, porque fazem 2 anos que eu não vou. Porque eu também gosto de dar uma parada e ir trabalhando novas empresas e organizando algumas coisas. Mas eu estive há 2 semanas atrás, eu estava em Nova York. Fui convidada pela Tiffany para eu vi ver também. o lançamento das joias mais lindas do mundo. Ai, que Mas você tem muita se bagagem, chama então, Blue pra Book. falar Não, de moda? não, eu acho que, maravilhoso. sabe, eu sou simples na maneira de me vestir, mas eu não gosto muito de expor grifes e coisas, porque acho que somos nós que temos que vestir a roupa, não a roupa que tem que nos vestir, entendeu? Concordo. Exato. Esse é um bom princípio da alta costura, né? Na verdade, você sabe a realçar diferença pessoa. de alta costura e da alta moda? Mentira. Na verdade, Paris não é alta moda. Tá? Só os italianos que têm a alta moda. Isso aí. A mulher entende de moda. Não, mais ou menos. Ah, tem sim. Tem um delay aí. Sim. Tem um delay aí. Não, ela entende. Que bom. Não, eu te perguntei porque essas últimas temporadas em Milão, em Paris, eu tive 4 meninas. Uma delas abriu Quem que é? Lacoste, a Eduarda Milman, a Mayara Claudino, a Sofia Hiromoto, são todas novas. E a Ah, é Maíra mesmo? Claudino, a A gente Maíra trouxe Claudino. ela lá de... Como que era a cidadezinha que ela morava? Uma cidadezinha bem... Não, mas paranaense? Todas. Sim. Gente, Não, a minto, mulher. a Milman é catarinense. Catarina. É. Mas a Sofia fez, agora com 17 anos, em Paris, ela fez Kenzo. A Milman, ela fez Valentino, na Itália. Abriu o desfile da Lacoste, em Paris.
E ela fez mais... Recentes, né? São... Agora, os Seu no- últimos. Tá. Mas na próxima, quando eu for, eu quero o nome das meninas. Nós temos lá a nossa curitibana, que está fazendo sucesso até agora. Como é que é o nome dela? Que eu fiz até uma live com ela, aqui de Curitiba. A modelo. 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 Gente, Quem? É loira morena. morena, linda, maravilhosa. É daqui de Curitiba. Foi o Marco... Marcos Aquele menino que faleceu, que era da moda também. da Vitor. moda, o Vitor Sálvaro. Vitor Sálvaro, que lançou ela. Isabelle Fontana. Ah, Isabelle Fontana. não. Minha amiga. Não, Não, ele já é anti- consolidador. Não, mas hoje ela é top. Não, ela é, top. ela é, Essas faz que o tempo. Gui tá falando são modelos, são meninas São mais novas. novinhas que agora que estão lá já que para elas porque são A, elas So- começam a Sofia com essa foi idade. recordista no penúltimo São Paulo Fashion Week com 16 desfiles. anos. Uau. Fez 14 Elas começam desfiles. muito Então, novinhas. e vocês têm Incrível. uma pessoa cuidando delas mesmo para que Sim. elas possam. Tem? Nossa, a minha empresa faz isso. Não, mas E a gente- não, Cuidava é super dessas importante meninas, isso, né? porque você sabe, né? Começou Cabeça, lá, né? já leva embora. É. Eu tenho agora, chegou no Japão. Claro, vocês têm Domingo, contrato, uma tem outra. tudo para isso, né? Tem, mas a gente tem bons parceiros, tanto em São Paulo, tem um bom parceiro É. lá, quanto fora do Brasil. Entendi. Então, a gente faz uma coisa muito certinha, porque todo mundo acha, a menina só tem que ser linda, incrível. Não. Mas Tem que conhecer eu já um tive pouco menina também, fazendo né, o trânsito dote disso. que a cabecinha não era muito alinhada, a família não Daí deu a uma base família, legal. né? Aí Voltou, tinha desestrutura. Prada, campanha de Prada. Não quis fazer. E é difícil, né, também para uma adolescente pensar que ela vai estar lá no outro lado do mundo. É muito difícil. É. E tem as dificuldades, tem as grandes Sim, pedras no meio do caminho isso. também, né? Para elas, No né, caso gente? dessa, não teve muito. Até a não. alimentação, Tava fácil. né? Não, mas tem coisas É, aí. alimentação. As medidas que tem que manter. ter. Se bem que eu só trabalho com Europa e de Ásia a gente só faz Japão. É Então, mesmo? assim, a alimentação é mais tranquila para tudo ali. É difícil não comer tanto. Esse é o Entendi. desafio. De não. Mas a gente não faz China, Não. essas. China é perrengue. pesado. Puxado. Europa não é tanto, né? Não. E assim, eu tô com 4. Mas a gente só manda alguém para lá quando a gente sabe que vai para ter uma carreira. Só quando vai para as tops, para Women, Wilhelmina, AMG, Elite, só para as grandes, porque aí ela não vai fazer em perrengue. Ela faz todos os castes das grandes maisons. Certo. É muito difícil ela ter que fazer algum job mais marquinha, Entendi. showroom, essas coisas. Então, elas ficam um pouco mais... Todas voltam com pelo menos um desfile de grande maison Uau. na primeira temporada. Parabéns. Porque se não for assim, a gente não manda para frustrar, para ir lá, passar Só 3 pra- meses, não. voltar com... E aí, o que você fez? Conheci o Coliseu. Fui na Torre Eiffel. Tipo, não é isso. A gente tem uma... Como a gente trabalha com gente, com sonhos também, mesmo que seja uma carreira, né? São expectativas, são propósitos, a gente toma um cuidado muito grande, porque não são nem adultas ainda, né? É tudo É difícil essa fase. jovem, também, é né? tudo está Cabecinha, acontecendo, é. né? Tem que ter uma família muito centrada para dar essa base para que elas possam realmente seguir o caminho, né? Eu digo que Exatamente. eu tive uma base incrível, que eu poderia ter sido tudo menos o que eu sou. Claro. Imagine um trabalho, você começar numa Gazeta do Povo, num jornal, onde é um antro, na época era. Nossa, uma O coisa... mercado de mídia é uma tem que coisa ter uma cabeça muito... muito boa. É festa, é Tudo. isso, é aquilo, é convite. Você ter um centro Uma para isso. menina. Nessa área também, né? É. Sabe que Mas eu tem tive essa- muita sorte também, porque eu tinha um tio meu, diretor, que ele cuidava muito de mim. Entendeu? Entendi. Cuidava muito, muito. Ele Isso é me bom. deu, assim, uma base nesse sentido profissional que foi valiosíssima, sabe? Muito bom, Clemilda. Muito obrigado por você ter vindo. Obrigada Foi por um prazer aceitar o convite. imenso escutar. Eu que agradeço, Tudo que eu já tinha gente. escutado e muito mais, mas escutado da sua boca aqui com a gente. Agregou muito Mas pra só nós. isso mesmo, não sou nada, sou muito simples. A minha história realmente é valiosíssima, sou merecedora de tudo isso,
mas eu acho que eu estou buscando ainda muita coisa. Ainda tenho muito. Daqui a um tempo eu posso voltar aqui contando um monte de coisa, inclusive o lançamento do meu livro, né? Isso, favor, venha. com certeza. Mas, ó, te falar uma coisa. Tua simplicidade é grande, viu? Muito. Você mesmo disse que simplicidade é uma coisa, né? Mas a tua é grande. Mas eu sou merecedor. Vamos aos agradecimentos. Vou agradecer a Gap, a Ana da Gap, que hoje eu estou vestida. A Ana que fez minha maquiagem, meu cabelo, que está sempre aqui. O Guto, da nossa produtora. GK Ideias, da que GK arrasou Ideias, na faz nossos produção vídeos, hoje, nossas making off, as fotos. fotos que ele fez ali fora tua. Depois Quero a gente ver manda essas também. fotos. A Vamos Beni, te mandar tem tudo. um cookie aqui da Beni, que é nosso parceiro. A caneca da Clemilda, Pra que quebrar ainda não uma chegou, mas dieta. vai chegar. Só canecas. Aqui porque tem Uau, canecas. o seu ganhei. Vou comer amanhã pela manhã. Então, antes do esquenta- meu beach tênis. Esquenta um pouquinho que ele vai solta o chocolate. Ele é uma delícia. Tá? 5 segundinhos de micro-ondas, fica incrível. Quero agradecer ao Outdoor Media, nosso parceiro de divulgação. A gente está com podcast em outdoors por aí, na cidade. É mesmo? Aham, a gente Uau. tem alguns outdoors aí. Foi parceria do Alisson Pontarola, obrigado. E é isso. Só canecas, que a caneca da Clemilda não chegou, mas eu entregaria para ela. tem caneca. Poderia entregar. Boa. A caneca é do Manda Quem Pode. Do Mana Isso, Quem Pode. aham. Aí a gente vai Da mandar ela empresa. para Poxa, você. vou ficar muito forte, porreta, hein? Aham. Por favor, marque a Aí gente vou começar lá. a mandar. Isso aí. E até a próxima, pessoal. Até Siga mais, aqui, gente. manda quem pode. Obrigado, Clemilda. Obrigado. Um beijo para vocês, sucesso. Obrigada. E espero voltar outro dia. Vai. E convide meu marido, porque ele é o Mamá, cara. ó, Já vai avisando Tá lá ele, que convidado? a gente já entra em contato. Já peço pra Paola entrar em contato com ele. pra Um ele beijo vir no pra coração cá. de vocês. obrigado. Você também. Beijo.